Quem achou, diga amém. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 6, versículos 33. Diz assim a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Amém? Glória a Deus. Você pode fechar sua Bíblia? E nós vamos falar nessa oportunidade sobre o tema: como ser achado no favor. Era a palavra que nós ministraríamos domingo passado, mas como domingo passado o Senhor mudou um pouco a direção do culto dele, porque o culto é dele, para ele, por meio dele, para a glória dele. E então hoje nós vamos falar a palavra da semana passada, que traz por título: como ser achado no favor. Repita mais uma vez. Quando você fizer a única coisa necessária, você vai concluir de que você fez a coisa certa. E então Deus vai fazer com que você seja incrivelmente abençoado, porque você fez a única coisa, e essa única coisa se tornou para você a coisa certa. Muito bem. Na Bíblia existe um versículo muito poderoso, só que infelizmente por muitas pessoas ele é mal reportado para depois ser mal interpretado. Traduzindo, ele é usado para algo, às vezes, para seu bel prazer ou para sua autojustificação. Geralmente quando alguém está contrariado, se sente contrariado ou percebe que vai ficar contrariado, e ele é crente, ele logo já usa a Bíblia para encontrar textos sem contextos, para ter um pretexto para uma heresia gigantesca. E ele olha para o irmão e diz: não, mas fique tranquilo, eu sei, isso aí é uma prova mesmo, isso é uma luta que eu estou passando, aquele irmão no meu pé. Mas a palavra de Deus diz que toda ferramenta preparada contra mim não prosperará, e toda língua que falar contra mim, em juízo eu vou condenar ela. Olha só, usando o versículo sem olhar o contexto, para se auto-justificar por algo que ele esteja querendo usar a palavra para se auto-justificar, quando na realidade esse versículo não quer dizer nada, absolutamente nada disso. Vamos para ele? Na realidade esse versículo ele é usado muito poucas vezes em sua totalidade. Quando diz assim, as pessoas dizem: toda arma forjada contra ti não prosperará. Fica tranquilo, o irmão às vezes é murmurador, falador, maldizente, encrenqueiro, tribuloso, lazarento, mas está sofrendo, coitadinho do irmão, né? E aí alguém chega para ele e diz: não, irmão, mas fica tranquilo, o Espírito Santo manda dizer uma coisa para você, que toda ferramenta preparada contra tu não vai prosperar. E aí o irmão fica: ó, tá vendo? Não falei? Eu estou no propósito, o irmão que está contra mim. Não, o versículo não quer dizer isso. Este é o momento de você começar a declarar a sua justiça. Logo, com a justiça de Deus, então nenhuma ferramenta forjada contra você tendo a prosperar. Mas para isso você precisa estar debaixo do favor, mantendo a sua fé e a sua convicção em ser justo diante de Deus. Entendeu? A promessa ela foi feita a Abraão, de que todas as bênçãos seriam dadas a ele e a todos os seus herdeiros. Então, todos os herdeiros de Abraão, quem é herdeiro de Abraão, diga aleluia. Todas as bênçãos prometidas a Abraão, se você é herdeiro de Abraão, essas bênçãos estão sobre você. Inclusive, se você tiver que, justificado em Cristo, revidar alguém, aí sim, toda ferramenta preparada contra essa justiça de Cristo que há em você não vai prosperar. Diga aleluia. O acusador, ele é muito sutil. Ele não importa
de maneira nenhuma, se você usar a sua fé para adquirir coisas, como por exemplo um carro novo, uma promoção no seu trabalho. Ele não se importa com isso, desde que você não use essa fé para uma coisa mais importante, chamada crer que você é justificado em Cristo. E como a gente cuida de pessoas, anda com pessoas, fala muito com pessoas, a gente percebe que há uma facilidade tão grande para as pessoas exercerem fé para comprar casa própria. É tão grande a facilidade para exercer fé para um novo emprego. É tão grande para exercer fé de comprar um carro, mas não tem fé na sua totalidade para crer que é justificado em Cristo em todas as coisas. Logo nós adaptamos então o dizer de que crer dá muito trabalho. Porque quando você crê em algo que não é palpável, como fica? O carro é palpável. Olha só, irmãos, eu estou aqui testemunhando, grandes coisas o Senhor fez na minha vida. Eu estou com um carro novo. Ó, irmãos, eu quero testemunhar, grandes coisas o Senhor fez na minha vida. Eu estou com um emprego novo. Agora é engraçado que até hoje a gente não vê alguém testemunhar e dizer: irmãos, eu quero testemunhar, grandes coisas o Senhor fez na minha vida. Eu estou com uma fé tremenda em Deus, que Ele vai fazer algo em mim por causa da justificação dEle, que eu nem sei o que é, mas já estou agradecendo. Você costuma ver pessoas testemunhando assim? Não. Porque 99% das vezes só se testemunha de coisas que se pode tocar, coisas que se pode ver. Quando você canalizar toda a sua fé nessa direção, em crer que você é justificado em Cristo, sabe o que vai acontecer? O acusador vai perder totalmente o poder que ele tem sobre você. E aí sim, todas as bênçãos que desejas vai te ser acrescentado, e aí você vai ser achado no favor. E aí nós remetemos a sua vida e a minha vida a Mateus capítulo 6, versículo 33, quando diz: mas buscai primeiro. Olha para o irmão do lado e diga para ele: primeiro. Entendeu? Se ele não for o primeiro, nada vai dar certo na sua história. Se ele não for o primeiro, você pode até conquistar algumas coisas, mas você não vai nem ter tempo de usufruir de todas elas. Pastor, está agorando? Não, estou te falando uma verdade bíblica. Se ele não for o primeiro, não subsiste. Tudo que você conquistar não subsiste. Ele precisa ser o primeiro. Primeiro item dessa palavra que eu quero falar para você e compartilhar: como ser achado no favor. Primeiro, você precisa alimentar-se do pão da vida diariamente. Então, primeiro é alimentar-se do pão da vida diariamente. Repita. Mais uma vez. Com mais força. Aleluia. Lembre-se que Jesus, ele está oculto no Antigo Testamento, mas ele está revelado no Novo Testamento. Então, a gente fala que o maná, aquela comida celestial que o povo recebeu, ela, no Antigo Testamento, ela é uma sombra de Jesus. Mas no Novo Testamento, esse maná, ele é a nossa substância, ele é o nosso pão da vida. A discipuladora Mariel se orava aqui domingo passado pelo pão, e ela dizia: este pão que dá vida e saúde. Porque agora esse pão da vida, Jesus no Novo Testamento, ele é a nossa substância. Diga substância. E então, se ele é a nossa substância, nós podemos nos alimentar dele todos os dias. Por isso que da mesma maneira que o maná tinha que ser recolhido e comido fresco todos os dias, lembra, a comida que eles recebiam do céu tinha que comer naquele dia, porque no outro dia já estava estragado. Isso, Velho Testamento. Vamos para o Novo Testamento? Eis que a palavra do Senhor se renova
todos os dias. Quem é a palavra é o pão. Quem é o pão é o verbo. Quem é o verbo é Cristo. Então você precisa se alimentar dele todos os dias. Olha para o outro lado e diga para ele: você precisa se alimentar do pão da vida todos os dias. Como que isso acontece, pastor? Quando nós lemos a palavra, quando nós dedicamos o nosso período de devocional, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós meditamos na palavra dele todos os dias. Todos os dias. Pastor, mas é que às vezes a gente esquece. Querido, vou dar uma moral para você agora. Na nossa era whatsappiana, nós acordamos pela manhã. E antigamente, qual era a primeira coisa que nós fazíamos ao acordar pela manhã? Depois de abrir os olhos? Escovar os dentes, né? Quando você olha às vezes um filme, um negócio, tem que aqueles casal acordam assim, já sai beijando na boca. Eu fico pensando, só na televisão mesmo, né? Eu estou casado há 23 anos, isso nunca foi verdade na minha casa. Nunca, nenhum dia. 23 anos casado. Eu fico olhando para a televisão, fico pensando se há muita mentira ou é muito relaxado. Uma das duas, ou as duas, sei lá. Então nós acordamos para fazer a nossa higiene e geralmente se escova os dentes dormindo, né? Escova os dentes, depois você vai lá, lava o rosto. Você não sai de casa pela manhã sem escovar os dentes? Você não sai de casa pela manhã sem lavar o rosto? Mas agora, na era whatsappiana, o celular ganhou da escova de dentes. Porque você já coloca o celular para despertar. Logo quando ele desperta, você já... Eu, por exemplo, para dormir, eu desligo os dados móveis. Então você nunca vai me chamar mais pelo WhatsApp de madrugada. Desde que uma vez o Bruno me chamou 3 da manhã, ninguém mais me pega. Pastor, e se a gente precisar falar com o pastor? Liga. E se não tiver como ligar? Ora, vai ser melhor que ligar para mim. E aí desperta de manhã o celular, você vai lá e desliga o celular, o despertador, e já faz o quê? Preciso ver quantos WhatsApps eu tenho. E antes de escovar os dentes, você já vai para o WhatsApp. E pasme, até responde alguns. Diga, ó, o Zé que é verdade, viu? O Zé é que faz assim. Quando na realidade você deveria acordar pela manhã e a primeira coisa a fazer, sabe qual é? Muito obrigado, Espírito Santo. Eu acordei. Muito obrigado pela noite que eu tive, mas por ter acordado, essa foi a máxima. Muito obrigado. Acordei. Assim como você não consegue viver sem escovar os dentes, assim como você não consegue viver sem lavar o rosto, fazer a sua higiene pessoal, assim você deveria iniciar o seu dia meditando na palavra de Deus e falando com Ele, alimentando-se dEle diariamente. Repita, alimentando-se dEle diariamente. Então, o maná tinha que comer e no outro dia não podia comer daquele que sobrava porque ele estragava. Assim também tem que ser a revelação de Jesus, fresca todos os dias. Isso só pode acontecer quando nós nos direcionamos para Jesus e para a sua obra consumada. Mas preste atenção que eu vou dizer para você uma coisa, isso não é um dever. Porque senão pode ser que você saia daqui dizendo, não, o pastor nos obrigou. Ninguém é obrigado a nada, querido. Intimidade com Cristo, viver com Ele, falar com Ele, ser filho dEle, abençoado por Ele, é uma questão de escolha. Assim como o pecado também é uma questão de escolha, né? Quando você tiver uma revelação do amor pessoal de Jesus por você, então você vai desejar se alimentar dEle todos os dias. Você não vai ver a hora, né, de estar com Ele. Ontem eu estava saindo com a minha filha, no carro, e aí ela estava fazendo corte com um barbudinho lá do Estreito, né, Marcelo. E aí nós conversando, aquela coisa toda, nem lembro onde é que eu fui levar ela. Foi ontem?
aqui, né? Trazer aqui para o culto. Estou trazendo ela para o culto. Aí eu não lembro o que eu falei para ela. Acho que eu perguntei para ela: e aí, o Marcelo vai vir na vigília? Claro, né, pai? Ele tem que vir na vigília. O último dia que eu vi ele foi sábado passado. Disse: nossa, mas está com tanta vontade de ver ele assim. Nossa! Esse mesmo desejo de ver o corte tem que ser o mesmo desejo seu de meditar na palavra e estar com o amado todos os dias. Por isso é que eu não consigo conceber, e agora eu abro parênteses para um pouquinho de lei, e depois eu me redimo e oro e peço para o Senhor tirar, é crente não vir ao culto no domingo à noite, ficar em casa assistindo Fantástico, plim. Aí você vai me dizer: pastor, mas a questão agora é a distância, é o Uber, é isso, é aquilo. Eu fico pensando, será que a questão é a distância, o Uber, ou é o seu orgulho de ligar para alguém e pedir carona? Agora há pouquinho eu estava lá dentro, vi no grupo da igreja, a Lu perguntando: alguém pode só chamar o Uber para mim, porque eu não estou conseguindo. Perguntei: onde é que tu está? Eu não fui buscar ela, mas pedi para alguém buscar. Nunca ninguém vai se negar de buscar você para você estar na celebração. E se alguém se negar, fica tranquilo, o carro que Deus me deu de presente está aí para fazer isso também. Talvez o seu não esteja, porque de repente ele é propriedade sua e exclusiva, mas o meu é propriedade exclusiva de Deus. Aí o obreiro perdeu quase a metade da palavra aqui, mas com carinho foi lá e buscou as irmãs para vir para a celebração. Alguém ficar no domingo em casa à noite, não vir para a celebração, para mim é um disparate. Por Deus que é um disparate. Esse é um pouquinho da lei Antônio Carlos, eu não consigo conceber. Mas agora eu fecho o parêntese e volto para a graça. Oh, mas Jesus é bom, que Ele olha para você e te perdoa e diz: ah, meu filho, tudo bem que você não foi no domingo no culto, mas eu não consigo. Que nem o obreiro Lincoln, né? Eu não consigo ver esse negócio, né? Ele cerra os dentes quando ele fica bravo. Mas eu não consigo conceber de você não querer se alimentar dele todos os dias. Não, mas é que pastor, é que eu arrumei um emprego agora que o senhor nem sabe. Eu não estou conseguindo nem ir na igreja de tanto que eu estou trabalhando. Então não foi Deus que te deu o emprego, irmão, foi o diabo. Foi o diabo que te deu esse trabalho. Mas lei, pastor, não, agora eu estou sendo muito real com você. Ora, Deus vai te abrir uma porta que te impede de estar com Ele. Aí que o senhor não sabe, pastor, é que em casa eu oro, eu medito, eu jejuo, eu estou sempre orando. Alguém que está sempre orando não vive uma vida de murmuração. Alguém que está sempre orando não vive uma vida de reclamação. Alguém que está sempre orando está sempre salmodiando, glorificando, agradecendo, bendizendo. Mas Paulo diz muito claro: eu oriento a que vocês não deixem de congregar. Congregar é estar junto. Olha para o irmão do lado e diga assim para ele: eu amo congregar com você. Estar com Ele, que é o que Ele mais deseja, é a grande chave da graça em Cristo. Debaixo da graça você lê a palavra dEle, porque você quer mais dEle. Essa atitude, ela pode ser movida por mero legalismo, ou então pelo amor e favor imerecido de Jesus. Tem gente que lê a Bíblia 3 vezes por dia, porque já se acostumou, e se ele não lê, ele morre. Mas sem graça e sem revelação e sem paixão por Cristo para fazer isso, não adianta nada. Eu vou dar o mesmo tiro no pé que eu dei no seminário sexta-feira que eu estava ministrando aqui, Vida no Espírito, né? Mas só que eu tenho que perguntar para quem não estava no seminário, senão vai ficar ruim. Vou perguntar pro irmão de Biguaçu ali, que eu já esqueci o seu nome, querido. Você que está de clarinho aí, você que está olhando para mim de óculos. Como é que é seu nome mesmo? Como? Não é que eu esqueci, mas eu só queria eu vi ele falar, porque não se fala muito esse nome, e esse nome é maravilhoso. Diga de novo o seu nome, querido. Que glória, aleluia. Mais um Antônio no nosso meio. Antônio, pergunta para mim: pastor, quantas vezes o senhor já leu a Bíblia toda? Pergunta.
Márcio, responde para ele. Quantas vezes tu acha que eu já li? Diga para ele. Sou crente há 40 anos. Quantas? 10. Legal. Satisfaz tua resposta? Satisfaz. Contra. Nada contra para quem lê ela também como se fosse um gibi do Cebolinha, mas não entende nada. Que daí quando a gente pega um texto como esse e explica, a pessoa fica: hã? Olha para o irmão e diga para ele do lado: o que vale é a revelação da palavra. Lembra do dia que eu preguei o Salmo 23? Os dois pastores entrevistados por David Letterman naquele programa de televisão americano. Um sabia o Salmo 23 de cor e salteado. O outro conhecia o Deus do Salmo 23 de cor e salteado. Você prefere conhecer o Logos ou você prefere nadar na rema? Segundo item, para você ser achado no favor: escolha somente o que é necessário, e isso não te será tirado. Repita. Mais uma vez. Ocupar-se com Jesus, isso ajuda você? Isso vai colocar alimento na sua mesa? Pastor, o senhor quer que a gente esteja com o senhor todo dia no culto, na célula, no discipulado, nisso, naquilo? Eu tenho que trabalhar também, né, pastor? Eu tenho que botar comida lá em casa também, né, pastor? Você acha isso necessário? Escolher apenas prosperar suas finanças, tornar o seu corpo físico saudável? Observe o que Maria fez. Receber. Está mais forte aqui. Servir e receber. Os dois ganharam de vocês, estão menorzinho, mas dá para ganhar deles. Davi ganhou de Golias, lembra? Servir e receber. Servir, receber. Servir, receber. Servir e receber. A atenção de Marta por servir, ela acabou gerando uma explosão de frustração. Tu vê, né, pastor? Só quer receber, só quer dar glória, mas ajudar nos bastidores aqui para o negócio acontecer, é só eu, é sempre eu. Ninguém faz, ninguém ninguém tem, ninguém vem, mas para receber, está todo mundo ali. Essa era a situação de Marta para Jesus. Ô Jesus, manda essa desocupada, essa Maria me ajudar aqui, porque eu estou arrumando os docinhos, eu estou arrumando o salgadinho, eu estou arrumando o café, eu quero arrumar a mesa, estou fazendo um negócio tudo aqui, estou correndo para te servir o melhor que eu posso, e ela fica aí, sentada aos teus pés, só te ouvindo. Dá um jeito nessa mulher. Tu não te importa? Olha a acusação, agora a Marta está acusando Jesus. Tu não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique servindo sozinha? Ordena ela para que ela venha me ajudar. Veja que aqui Marta culpou duas pessoas: Jesus e a irmã. O Senhor Jesus disse para ela: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Guarde-se, irmão, nessa noite, de você ficar preocupado com muitas coisas. E pasme, eu não estou chovendo no molhado, eu vivi isso quase que a minha vida toda. Pense em alguém preocupado em fazer tudo certinho, do jeitinho, tudo no quadrinho. Fazer. E reclamando, porque enquanto os outros estavam se alimentando, eu estava fazendo para ele se alimentar.
Mas olha o que diz: uma irmã viu Jesus de forma natural, necessitando do seu trabalho. A outra viu Jesus como um Deus vestido de carne, com uma graça superabundante a ser servida. Olha a diferença. A questão é ótica, como você vê. Marta se esqueceu de que esse homem, Deus, multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão. Quem alimentou a multidão? Jesus. Quem alimentou a multidão? Jesus. Ele multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão. Jesus não veio para se alimentar. Jesus veio para alimentar. Olha para a pessoa do lado e diga: bah. Porque você pensa que você vem ao culto de celebração, por exemplo, para servir a Deus. Estou servindo ao Senhor. Engano seu, redondo. Enquanto você está aqui sentadinho aí, é Ele quem está te servindo. Quem estava na conferência o ano passado, quando o pastor Reinhard Hitler profetizou sobre a minha vida? Vocês lembram? Uma das partes dizia: você tem sido um homem de grande humildade, um homem de grande rendição e um grande testemunho de servo. E o Senhor está dizendo a você: mas agora eu sou seu servo. Eu vim para lavar os seus pés, eu vim para te refrigerar, porque você me serviu, você trabalhou tão duro, mas o Senhor está dizendo: eu quero te servir também. Quero te lavar os pés e te refrigerar totalmente. Quando você está aqui agora, ouvindo o que Deus através de mim está falando, Ele está lavando a sua vida. Ele está lavando a sujeira do mundo que fica impregnada nos seus pés. Ele está servindo você e não você que está servindo Ele. Logo aqui agora você é Maria, escolhendo a melhor parte: receber daquele que tem para dar, Jesus. Você nunca tinha pensado nisso, né? Eu vou ao culto para agradar o Senhor. Não, você vem ao culto para que Ele sirva você. Só que infelizmente, a coisa mais difícil às vezes é você sentar para receber. Frequentemente nós somos como Marta, preocupados, ocupados, atribulados com muitas coisas. Mas quando você fizer a única coisa necessária, e aí o versículo ainda diz, né? Quando fala ali, disse: pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária. Então quando você fizer a única coisa necessária, você acabará fazendo a coisa certa no momento certo, e Deus fará com que tudo o que você faz seja incrivelmente abençoado. Terceiro item: permita que Deus transforme sua fraqueza em força. Repita: você precisa reconhecer que o caminho de Deus, ele é totalmente contrário ao caminho do mundo. É o oposto. Nós concluímos que quando você fizer a única coisa necessária, qual é a coisa necessária? Descansar aos pés de Jesus e receber desse Jesus, tudo vai dar certo. Olha para o irmão do lado e diga para ele: tudo vai dar certo. E então você acabará tendo sucesso em todas as coisas. No sistema do mundo, o prêmio é dos ligeiros, a vitória é dos valentes, o pão é dos sábios, as riquezas são dos prudentes, o favor é dos inteligentes. E isso está em Eclesiastes 9:11, inclusive, é Bíblia. Mas o sistema de recompensas do mundo, ele baseia-se em meritocracia e realização.
Pelos teus méritos você recebe. Se você realizou, você avança. Como crentes em Cristo, na nova aliança, embora nós vivamos no sistema do mundo, nós temos uma vantagem sobrenatural. É que nós temos o favor imerecido de Jesus sobre nós. Entendeu? Não existe nada de errado com a recompensa do mundo. A meritocracia, na realidade, ela é um bom sistema. É um sistema que tem feito as nações crescerem, faz a tua empresa crescer, as comunidades prosperarem, dá para as pessoas um incentivo para criar oportunidade para elas mesmas. Mas o interesse de Deus não é baseado na meritocracia. O interesse de Deus é que os seus filhos encontrem o favor. Por isso que o tema da palavra de hoje qual é? Como ser achado no favor. Entendeu? Mesmo que você não seja o mais rápido, mesmo que você não seja o mais valente, mesmo que você não seja o mais prudente, mesmo que você não seja o mais inteligente no natural, conforme Eclesiastes 9:11, Deus ainda pode abençoar você com bom sucesso, quando você depender somente da graça dEle. Eu vou dizer um negócio aqui e também abro aspas e depois fecho. Eu trabalho no secular hoje, e tem alguns irmãos que estão aqui que trabalham comigo também, nessa mesma empresa, se não comigo, na mesma empresa. Fisicamente falando, humanamente falando, eu sou a pessoa que menos se envolve, sou a pessoa que menos tem tempo, me envolvo com outras coisas, principalmente o reino. Não fico batendo cabeça desesperado, correndo e aquela coisa toda, e meu Deus, e se não der? E durante esse período de tempo que eu estou trabalhando, e em tão pouquíssimo tempo, o Senhor me deu algumas vitórias naquela empresa onde eu trabalho, que o grupo tem 17 anos. E o contrato que Deus fechou para mim, porque eu nem falei na frente do cliente. O contrato que Deus fechou para mim foi o maior contrato da empresa dos seus 17 anos. Um único contrato. Você podia dizer mais aleluia? A gente costuma dizer que é fácil chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram. Se eu chegar para você aqui e dizer que eu perdi tudo, você vai dizer coitadinho do pastor, vai me abraçar. Agora se eu disser que eu ganhei tudo, você vai dizer, deve estar traficando, né? Lazarento, miserável. Será que dizimou? Essa prova sabe o que é? A graça. Porque eu nem entendo direito do que eu estou fazendo. Sou o que menos sabe o que está fazendo. Às vezes eu chego lá e fico olhando os meninos trabalhar, o pessoal fazer ligação e tal. Eu fico olhando e digo, hã? Que é isso? Mas quando o Senhor resolve abençoar pela graça as pessoas que dependem de meritocracia, de reconhecimento e sabedoria humana, sabe o que ficam? Com inveja, embasbacados, como quem diz, nem devia estar aí. Eu até penso que não devia mesmo. Mas como é Deus que quer, como foi Deus que fez, glórias a Deus. Entendeu? Então, mesmo que você não seja o mais rápido, mesmo que você não seja o mais valente, mesmo que você não seja o mais sábio, mesmo que você não seja o mais prudente, mesmo que você não seja o mais inteligente, mesmo que você nem saiba fazer, se o favor de Deus estiver sobre você, o Senhor faz você crescer, avança, explode, vira testemunho. Tem um dos meninos que trabalha com a gente lá, que é o Gustavo. Ele faz uma ligação, depois ele sai dizendo assim, eu declaro, eu profetizo e eu tomo posse no mundo espiritual. Ele faz tudo, ele declara, ele profetiza, ele mesmo recebe, porque ele está entendendo que tem bênção em quem serve a Jesus e está debaixo do favor. Não sabem nem a linguagem que nós usamos, mas vou te dizer, às vezes você sabe toda a linguagem e não é favorecido.
não é saber a terminologia, não é saber a exegese, a hermenêutica, ou não é saber de Paracleto, não é saber nada dessas coisas. Você tem que saber, sabe o que é? É que você precisa estar debaixo do favor de Deus. Por que alguns avançam e outros não? Estão debaixo do favor de Deus. Diga aleluia. Deus ainda assim pode abençoar você. O sistema do mundo só recompensa os fortes. Os fracos são negligenciados. Em alguns casos os fracos são desprezados. Mas em Jesus existe esperança para os fracos. Não é fascinante descobrir que, embora o mundo valorize os sábios, os poderosos, os nobres, Deus nunca faz isso? Você não vê Deus dando muita ênfase para nobres, para poderosos, para sábios. E é surpreendente como Deus faz na palavra quando Ele diz que Ele escolheu as coisas loucas e fracas do mundo para confundir as sábias e as fortes. A Bíblia nos conta que Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede graça. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Deus não nos força a receber o seu favor e bondade. Toda vez que quisermos depender de nós mesmos e de nossa sabedoria, Ele vai permitir você depender de você mesmo, da sua sabedoria. Só que você não vai avançar, você não vai crescer. Agora, quando você depender da graça dEle, do favor imerecido dEle, e aqueles que humildemente reconhecem que são incapazes de serem bem-sucedidos por sua própria força e por sua própria capacidade, sabe o que acontece? Você vai lá na célula dele para fazer uma visita, não tem cadeira para tu sentar. Por quê, pastor? Só tem duas? Não, porque está lotada a sala. E aí você não. Aí você fica olhando, mas por que está assim? Porque tem graça, tem favor. E o humilde reconhece: Senhor, eu não sei fazer célula. Senhor, a hora da cadeira da bênção eu chego a tremer todo, porque eu não sei nem como é que eu vou orar para a pessoa ali. Mas toda semana é gente nova, toda semana visitante. O negócio vai crescendo, vai avançando. Quando vê, meu Deus, tem que multiplicar. Diga aleluia. Quando Deus quis derrubar um poderoso gigante que estava aterrorizando a nação de Israel, Ele enviou um menino fraco na carne, franzino, 1,63 m, mais baixinho que eu, glória a Deus, fraquinho, um rapaz sem treinamento militar, um rapaz sem armadura, vestido com roupas humildes de pastor, só tinha na mão uma funda e 5 pedras. Golias zombou da sua estratégia, tanto que quando Davi chegou no campo, o que ele disse? Sou eu porventura algum cachorro para vir a mim com paus e pedras? E as implicações dessa batalha foram pesadas, e o futuro de Israel estava à deriva. Não se tratava apenas de uma briga agora de Davi e Golias. Os israelitas e os filisteus haviam feito um acordo. Cada um deles iria enviar um valente para representar a sua nação. Agora você imagina, se eu fosse levantar alguém para defender, uma pessoa só para defender numa briga, a videira palhoça de algum outro lugar, eu ia mandar o Arthur, é o mais alto do lugar. Vai lá, Arthur, defende nós, mete pressão. Foi o que os filisteus fizeram. Mandaram quem? Golias de Gate, um homem com quase 3 metros de altura. Israel enviou quem? Ninguém. Estava tremendo de barriga, deitada na grama, até que o Senhor levanta um valente, e o valente era o mais fraco de todos, o que não tinha condição, o que não sabia falar, o que chamava Jesus de Genésio, o que não sabia dizer que o Senhor vai operar grandes maravilhas nessa noite, mas ele pode dizer: eu estou sentindo que Jesus vai arrancar pica-pau do toco, e o negócio vai acontecer nesse lugar, e usa esse. Davi, um menino pequeno, para enfrentar um gigante. Não interessa qual é o tamanho da luta que tem do outro lado. O que interessa é que se alguém for lutar contra esse problema, debaixo do favor, pode ser o menor da casa, pode ser o mais rejeitado, pode ser aquele que nem linhagem tem, mas ele vai ter vitória.
porque ele vai em nome do Senhor. Diga aleluia. O guerreiro que fosse derrotado iria fazer a sua nação se tornar escrava da outra nação. Tinha muita coisa em jogo nessa luta. E em termos naturais, Deus enviou a pessoa menos qualificada para aquele campo de batalha. Davi nem sequer era um soldado. Para começo de conversa, ele nem estava lá para brigar, ele estava lá para levar pão e queijo para os irmãos. Os irmãos faziam parte do exército, mas dali a pouco Davi se viu de pé no campo de batalha. E agora ele estava ali como representante de Israel, na frente de um arrogante gigante Golias, para livrar. O entregador de pão e queijo agora era chamado para livrar toda a nação de Israel. Olha para o do lado e diz para ele: você tem uma cara de entregador de pão e queijo? Fala para ele de novo: você tem uma carinha de entregador de pão e queijo? Davi mostrou humildade quando ele se submeteu às instruções do seu pai. Qual era a instrução do pai? Vá levar pão e queijo para os teus irmãos. Já vai pegando a dica. Às vezes o seu líder pede para você fazer uma coisa e você diz: nossa, mas não podia mandar o outro, isso é tão pequenininho, eu já estou tão evoluído, né? Foi entregar pão e queijo. Foi entregar pão e queijo. Helena Tanuri diz numa palavra dela que tem gente que gosta de microfone, mas não gosta de vassoura. Foi entregar pão e queijo. Ô pastor, eu já estou 3 anos andando contigo, eu podia pregar, né? O senhor só me bota para cuidar da porta. Ele foi entregar pão e queijo. O entregador de pão e queijo. Olha para o do lado e diga para ele: você tem uma carinha de entregador de pão e queijo? De novo eu estou na escala nesse mês para fazer o dia da ceia. Entregador de pão e queijo. Eu prefiro ser entregador de pão e queijo. O cara que venceu Golias era entregador de pão e queijo. A Bíblia diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Não devemos desprezar as primeiras coisas que são humildes. Entregar pão e queijo não é glamuroso, mas Davi não desprezou. Tá bom, pai, vou lá levar pão e queijo para meus irmãos. O obedecer o pai para levar pão e queijo colocou ele no meio do vale de Elá, com o vento soprando no seu cabelo. Deus ama tomar as coisas loucas e as coisas fracas para envergonhar as coisas grandes e as coisas sábias. Preste atenção. As palavras de Davi quando ele entrou na batalha para Golias foi: tu vens a mim com espada, lança e com escudo, mas eu sou bonzão, entregador de pão e queijo, eu vou quebrar tua fuça. É isso que ele disse? Eu vou a ti em nome do Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Em outras palavras, eu tenho uma procuração de alguém que me delegou autoridade e disse que é para mim lutar contigo. Se eu fosse tu, vazava, porque eu vou te matar, vou te derrubar, vou cortar tua cabeça. E essa nação saberá que Deus salva, não é com espada, nem com lança, nem com escudo, porque do Senhor é a guerra. Está aqui na procuração, quer ler? O problema é que às vezes você vai para a guerra sem procuração, porque você acha muito menosprezante ser entregador de pão e queijo. Olha para o mundo do lado de novo e vê se ele tem cara de entregador de pão e queijo. Davi era humilde.
Davi se ocupava sempre em ter intimidade com Deus. Tem dois tipos de soberbas, preste atenção. Um manifesta a soberba pela arrogância, e o outro manifesta a soberba pela forte consciência que ele tem de si mesmo. Uma vez que a pessoa está ocupada consigo mesma, isso também é soberba. Humildade, então, é ser ocupado com Cristo. Essa pessoa sabe que sem o Senhor ela é incapaz de ter sucesso, mas com o Senhor todas as coisas são possíveis. Tem um padre muito famoso no Brasil aí que apresenta um programa sertanejo numa TV católica, não lembro o nome dele agora, mas ele canta uma música, e ele é goiano, né? Então o goiano tem um jeito peculiar de cantar sertanejo, né? Então ele canta assim: por que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Até a veinha do pescoço sai para fora, né? Sem Jesus, o que é que eu sou? E as veinhas: nada, nada, nada. Pergunta para mim se o padre está certo. Pergunta para mim: o padre está certo, pastor? Ele é que está certo. Sem Jesus, você não é nada. Olha para o do lado e vê se ele tem uma cara de nada. Não tem, né? Porque Jesus está com ele. Mas ele tem cara de entregador de pão e queijo, não tem? Tem cara de entregador de pão e queijo. Há muitos gigantes que você ainda vai enfrentar. E eu tenho uma notícia para dar para ti: você não vai conseguir vencer. Deus quer vencer esses gigantes em você. Sabe por que até agora você não venceu? Porque você está indo lutar contra o gigante sem a procuração. Agora, se você tiver a procuração, você vai e o gigante vai tremer na sua frente. Simples assim. Da nova aliança, Deus disse: eu tenho um jeito perfeito para você. Então deixe Deus cumprir perfeitamente todas as leis por você em Jesus. E mesmo que não haja pecado nele, deixe ele pagar o preço pelo seu pecado. Deixe ele pagar o preço pela sua transgressão. Tudo o que você precisa fazer é aceitar Jesus e crer na obra perfeita que ele fez. E então todas as bênçãos e o favor e o sucesso que Jesus merece, ele merece, se tornam seus. Lembra que dias atrás eu preguei que o Senhor te dá bênçãos e ainda depois deixa você usufruir delas e ainda dizer que são suas. Olha a conquista que eu tive. O Senhor olha para você e diz assim: tá bom, filho, tá bom, é tua mesmo. Mas Ludmila canta: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Olha que trope. Tudo que Ele tem para dar, a gente abre a vida para quê? Para lutar? Só para receber. E se nós recebermos, porque abrimos a vida para receber, nada mais nos resistirá. Pode vir Golias na minha frente, com a procuração eu dou na cara dele. Olha para o do lado e vê se ele tem cara de entregador de pão e queijo. Quarto item, estou quase encerrando. Cresça em sabedoria e graça diante de Deus. Repita: cresça em sabedoria e graça diante de Deus. Repita: a palavra de Deus nos diz que Jesus crescia em graça, estatura, sabedoria diante de Deus e dos homens. Como Jesus, você pode crescer em sabedoria e graça diante de Deus. Como, pastor? Observe que alguns crentes parecem receber muito mais bênçãos que outros.
Você já percebeu isso? Fique prestando atenção aí, meu irmão. Fica tranquilo que o carro lá os irmãos resolvem. Você já percebeu? Pergunta para o irmão do lado se ele já percebeu isso. Já percebeu que alguns crentes recebem mais bênção que outros? Tem gente que vai testemunhar às vezes, e a pessoa que ouve o testemunho diz: mas só acontece com ele, comigo nunca acontece. Como isso? Parece até que não está servindo o mesmo Deus. Eu creio que isso ocorre porque essas pessoas que mais recebem, elas compreendem, elas entendem a chave para acessar o favor de Deus. Olha a pessoa do lado e diga para ela: existe uma chave para acessar o favor de Deus. Agora olha para mim. Enquanto você não tiver essa chave para acessar o favor de Deus, você vai ficar andando em círculos como o povo que era para ter entrado em Canaã e não entrou. Precisa ter a chave. Saímos aqui hoje perto de 4 da manhã da vigília, e a Lavínia, que faz corte com meu filho, perdeu a chave. E aí fui levar a Lu em casa e a filha dela, e dali a pouco meu filho encosta o carro atrás de mim: pai, só se a gente for lá em Coqueiros achar um chaveiro 24 horas, porque ela perdeu a chave, não tem como entrar dentro de casa. E aí, resultado, daí ela foi posar lá em casa porque não tinha como, até que a mãe dela chegasse hoje de manhã para abrir a casa. Mas a minha pergunta é, Lavínia, conseguiu entrar em casa sem a chave? Olha para o irmão do lado e diga para ele: sem a chave, você não vai ter acesso ao favor de Deus. Pode espernear, sassaricar, mugir, gritar, fazer o que você quiser, falar língua estranha, fazer o que você quiser, sem a chave, você não acessa o favor de Deus. Entendeu? Romanos capítulo 5, versículo 2 diz: por intermédio de quem, ele, obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual nós estamos firmes. Para você abrir o seu computador, ou para você abrir a sua conta bancária, o computador do Ricardo e o do Aldo são os piores computadores da terra para alguém tentar entrar. Por quê? Eu nunca consigo imaginar como é que alguém consegue decorar uma senha tão estrambólica como a desses dois irmãos. E tem número, e tem letra, e tem underline, e tem 2 pontos, e tem ponto e vírgula, e ponto de interrogação. Mas quem é que faz uma senha dessa para entrar num computador? Aí eu olho para os dois, né? Tanto o Aldo quanto o Ricardo. É que a gente é TI, né, pastor? Eu fico pensando, um dia eu quero ser TI, só para entrar no computador desses dois. Mas tenta entrar no computador do Aldo ou do Ricardo, ver se você consegue. Não consegue, porque precisa ter o quê? Senha. Sem a senha não entra. Pega o meu cartão e vai lá no banco, na minha conta milionária. Aleluia, yes. Você não vai conseguir. Sem a senha, pode até ter o cartão, mas sem a senha, saca nada. Olha para o lado e diga para ele: saca nada, entregador de queijo. Não, você não concluiu. Diga para ele: saca nada, entregador de pão e queijo. Para você obter acesso e crescer no favor imerecido de Deus, a senha e a chave que nós precisamos ter. Pergunta para o irmão do lado, diga para o irmão do lado assim: vamos perguntar qual é que é a chave? Diga para o irmão do lado: vamos perguntar qual é a senha? Então agora pergunta para mim: pastor, qual é a chave? Pastor, qual é a senha? Você quer saber mesmo? Tem só 2 letrinhas e é uma única palavra: fé. Sem essa senha, não entra na conta. Sem essa senha, não abre o computador do Aldo. Sem essa senha, você não obtém resposta. Olha a pessoa do lado e diga para ela: entendeu, entregador de pão e queijo? Como ter a fé de que nós somos grandemente abençoados? Deus nos dá total segurança de que Ele nos abençoará.
como a semente de Abraão, porque ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu te abençoarei e certamente eu te multiplicarei. Alguém dos senhores e das senhoras aqui já viram Deus prometer alguma coisa e não cumprir? A Bíblia diz que ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se ele diz que vai fazer, considere feito. Quem aqui é da descendência de Abraão? Fica com a mão erguida. Se você é da descendência de Abraão, as mesmas bênçãos que o Senhor declarou para Abraão, elas estão disponíveis para você. Mas elas estão trancadas em um lugar que precisa de uma chave, e umas mais modernas estão dentro de um computador que precisa de um acesso, e essa chave e essa senha chama-se fé. Você tem fé para alcançar as bênçãos de Abraão na sua vida? Você tem fé para alcançar as bênçãos de Abraão na sua vida? Parece tão simples, né? Mas é muito mais simples do que você imagina. Quando você recebe de Cristo, você está pisando no território do favor. Você não está mais no solo da condenação, porque agora Deus olha para você como Ele olha para Jabes, o rapaz que eu preguei ontem aqui. Um cara que a história dele toda é escrita e contada em apenas 2 versículos da Bíblia. Tomara que Deus me abençoe e alargue os meus termos ou as minhas tendas, a sua mão esteja sobre mim por causa da prosperidade, mas que eu seja livre do mal. Essa foi a oração dele, e Deus ouviu a oração dele, e ainda chamou ele, sabe de quê? O mais ilustre entre os seus irmãos. Olha para o irmão do lado e diga para ele: você tem cara de entregador de pão e queijo. Continua olhando para ele e diz: mas é um entregador de pão e queijo ilustre. Você já pensou um rei chegar na porta da sua casa e te entregar pão e queijo? Você não vai ficar pensando: nossa, mas o rei veio me trazer pão e queijo? Porque é ilustre. E o Senhor faz nessa noite os entregadores de pão e queijo desse lugar se tornarem entregadores de pão e queijo mais ilustres, filhos amados do Pai. Deus te vê como especial. Talvez você se veja: eu não posso nada, não tenho nada, não faço nada, não sei nada, não digo nada. Mas o Senhor olha para você e diz: você é meu ilustre, você é meu filho amado, entregador de pão e queijo, mas é ilustre. Quinto item: seja submisso ao Senhor e não confie em si mesmo. Repita. Mais uma vez. Hoje fiquei muito feliz à tarde, quando eu vi uma notícia pelo Instagram, ao vivo. O Thales Roberto ministrando hoje pela manhã e agora no final da tarde na igreja do pastor André Valadão, lá em Orlando. E enquanto muito crente está batendo: ó, negão rachou, hein? Mas ele é filho amado do Pai. O Senhor levantou ele. Mas eu lembro que se todo mundo tivesse se ligado quando ele rachou, que engraçado, né? A gente não rateia, né? Todo dia. Mas ele fez uma música que ele dizia: todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas no dia que eu tenho vitória, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas no começo dessa música eu lembro dele dizer: eu não confio em mim. Seja submisso ao Senhor, não confie em si mesmo. Pare de depender dos seus próprios esforços. Outra interpretação errada de crente na Bíblia, quando diz assim: é, pastor, eu confiei naquele irmão, mas eu também sou um orelha seca, né? Em vez de eu ouvir a Bíblia, quantas vezes eu já li: maldito o homem que confia no homem. Querido,
esse versículo não tem nada a ver com isso que você está pensando. Porque se eu não confiar em você, você pode aprontar todas para mim hoje. Você vai me abraçar e vai dizer: ô pastor, me perdoa, já estou confiando de novo. Amanhã você faz outra e me abraça e fala: ô pastor, me perdoa. Está perdoado, irmão, já estou confiando de novo. Porque se nós, como comunidade de homens e mulheres de Deus, cristãos que representam Cristo, não confiarmos uns nos outros, de que vale andar junto? O versículo não quer dizer isso. O versículo quer dizer: maldito eu que confio em mim mesmo e faço do meu braço a minha força. Olha para o irmão do lado e diga para ele: não confie em você mesmo. Esther é um exemplo. A história de Esther é um exemplo claro de submissão. Quando o rei Assuero procura uma nova rainha, preste atenção nessa história que ela é linda. Todas as mulheres mais bonitas do território foram trazidas ao palácio. Todas elas receberam a mesma oportunidade de se adornar, de colocar vestidos e joias. Todas as que elas quisessem e que estavam disponíveis nos aposentos das mulheres, antes de serem levadas a uma audiência com o rei. Mas quando chegou a vez de Esther se vestir, ela nada pediu, além do que o Hegai, o eunuco, que estava a serviço do rei, disse para ela que ela podia usar. Tipo assim, não pediu nada. E veja os resultados. Esther capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Esther alcançou o favor de todos quantos haviam, e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei colocou na cabeça dela a coroa real e a fez rainha. Enquanto as outras mulheres pegavam as melhores... Irmão, imagine, os maridos casados, quando você vai numa loja, você leva a esposa e diz para ela: o cartão, meu amor, até a senha tu já tem, e o valor é ilimitado, fica à vontade. E larga ela numa loja top. Você vai ter que comprar um caminhão para levar as coisas para casa, porque ela vai pegar tudo que dá, o que couber nas mãos, o que não couber nas mãos, e ela pega a sacola e ainda traz uma na perna. Assim as mulheres fizeram. Quando o eunuco disse: pode pegar, imagina, essa eu quero, nem cabia tanta coisa no pescoço, mas essa eu quero também, porque vai que eu tiro e boto outra, eu pego. Esther nada fez. Olha para o irmão do lado, com esse cara de entregador de queijo de pão aí, e diga para ele: nada fez. Esther nada fez. Esther não confiou em si mesma, ela se submeteu ao Hegai. Era o oficial indicado pelo rei para guardar as mulheres. Havia muita sabedoria e havia muita humildade na decisão dela em se curvar e obedecer. Esther dependeu inteiramente do Senhor. E quando você depende inteiramente do Senhor, ei, escute, você não precisa fazer nenhuma força. Quando você depende totalmente do Senhor, você não precisa se esforçar. A coisa acontece. Quando ela descansou no Senhor e se humilhou, a Bíblia diz que o Senhor promoveu ela e exaltou ela acima de todas as outras mais lindas mulheres. Porque Deus resiste ao soberbo, mas concede favor imerecido ao humilde. Quando você se humilha e cessa os seus próprios esforços e depende somente de Jesus, olha para o lado e diga para ele: o Senhor vai ser a sua promoção, e o Senhor vai ser o seu crescimento. Como Esther, você vai se destacar no meio da multidão, vai obter graça e favor diante de Deus e dos homens, porque quando o Senhor o promove, Ele lhe dá a influência para ser uma bênção e proteção ainda para todas as pessoas que estão à sua volta. E aí você vai poder desfrutar do favor, mas você precisa ignorar a inveja dos outros. Desfrutar do favor imerecido de Deus em sua vida. Nós também não significa que nós temos que todos que nós encontrarmos vão gostar de nós. Observe a vida de Jesus.
o mesmo favor que está sobre a vida dele está sobre a sua vida. Olha para a pessoa do lado e diga para ela: o mesmo favor que está sobre a vida de Jesus está sobre a sua vida, porque Jesus está em você. Porque Jesus está em você. Ele está em você. Corta o som, deixa o violão, Joe. Quando Jesus começou o seu ministério, aos 30 anos, as multidões se juntavam a ele, onde quer que ele fosse. Sabe por que você às vezes pensa: nossa, mas eu falei uma coisa tão simples, a pessoa quase se curvou na minha frente e aceitou o que eu falei. Vou te dar moral: o favor dele está sobre você. E quando o favor dele está sobre você, quem para te ouvir fica aí embasbacado. Por que você acha que onde Jesus estava sempre haviam multidões para ouvi-lo? Sabe por quê? Porque tinha graça em suas palavras. Quando Jesus começou seu ministério, as multidões se juntavam onde quer que ele fosse. Jesus tinha tanto favor que quando ele compareceu diante de Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos tentou de diversas maneiras libertá-lo. A mulher de Pôncio Pilatos disse para ele: eu tive um sonho com esse cara a noite passada, ele é inocente. E ele trabalhou muito para tentar livrar Jesus. Ele fazia perguntas. Ele ainda disse para Jesus: se você me responder, eu tenho poder para te livrar da cruz. Sabe o que Jesus fez? Não dizia nada. Jesus sabia que se ele abrisse a sua boca e falasse com o favor e com a sabedoria de Deus, ele seria libertado. Mas Jesus não foi assassinado. Ele se entregou, ele entregou a sua vida por vontade própria, por amor a esse entregador de pão e queijo que está aí do seu lado. Olha para ele, diga: Jesus não foi assassinado, ele quis morrer por você. Ele escolheu ser levado como um cordeiro ao matadouro. Ele tinha o poder de impedir os soldados que o prendiam. Tanto que os homens que foram prender ele no jardim do Getsemane, quando ele disse, eles perguntaram: tu és Jesus que nós estamos procurando? Jesus disse: sou eu. Puf! A Bíblia diz que caíram todos desmaiados, só em ouvir Jesus dizer: sou eu. Mas quando Jesus disse sou eu, os caras vieram prender ele, ele fugiu. Vou aproveitar e vou sair pela tangente. Não, ficou esperando os caras acordar. Tipo assim: estou esperando vocês se recompor e me levar preso, porque eu preciso morrer pelo entregador de pão e queijo chamado Wagner. Eu preciso morrer pelo entregador de pão e queijo chamado Regis. Eu preciso. Ele esperou eles se levantarem. Fica de pé. Jesus escolheu se sujeitar ao espancamento. Jesus escolheu se sujeitar ao abuso. Jesus escolheu se sujeitar ao açoitamento. Jesus escolheu ser crucificado no Calvário. Em todo tempo ele pensava em mim e em você. Em todo tempo. Em todo tempo. Ele sofreu cada ato de tortura para poder lavar todos os nossos pecados. Ele sofreu todo o ato de tortura para poder nos reconciliar com Deus. O favor de Deus, ele é como um escudo na nossa volta, nos protegendo de tudo aquilo que possa vir contra nós. Diga para essa pessoa do lado, diga assim para ela: ao seu redor existe um escudo, e esse escudo é o favor. Diga para ele: esse escudo é o favor. Todavia não se preocupe com as pessoas que estão à sua volta tentando lutar contra você. Apenas foque em uma coisa: no favor de Deus. Nem foque que você tem que vencer, nem foque que você tem que ser vitorioso. Só foque em uma coisa: eu estou debaixo do favor. O favor é o meu escudo. Eu estou protegido pelo favor do Senhor.
Lembra? Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar contra ti, tu em juízo as condenarás. Você não precisa tentar se defender, porque você tem uma proteção que envolve todo o justo. Agora olha para o lado, e não é mais o entregador de pão e queijo, agora é o justo que está ao seu lado, e diga para ele: você não precisa se defender. Tem alguém que defende você noite e dia. O favor de Deus é como escudo em toda a sua volta. Ele protege você daqueles que vêm contra você e coroa você de todo o favor em quaisquer que sejam as circunstâncias. Morreu na cruz Jesus, porque me amas, me resgatou em seus braços de amor, porque me amas. Morreu na cruz Jesus, porque me amas, me resgatou em seus braços de amor, porque me amas. Presta atenção, você que nessa noite está aqui, ouviu essa palavra que foi pregada, ouviu desde a abertura, quando se falava sobre o Sadraque, o Mesaque, o Abednego, se falava sobre o Daniel, ouviu desde o começo falar que ele é um pai, ouviu desde o começo falar que você era órfão, ouviu desde o começo dizer que não tem outro lugar para nós irmos se não for a Ele, porque Ele morreu na cruz por nós e Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você entendeu também por essa palavra agora de que o favor de Deus é um escudo que quer envolver você para te proteger. E nessa noite você gostaria de ser envolvido por esse favor. E você ainda não conhece Cristo na essência, ainda não entregou a sua vida para Ele ser teu Salvador, não o aceitou como único e como suficiente em sua vida. E nessa noite você foi convidado por alguém e aqui está, e gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Eu gostaria que você levantasse sua mão. Eu quero te conhecer. Gostaria que deixasse a última luz lá de trás acesa, por favor, porque senão fica totalmente no breu, não enxerga os irmãos. Tem alguém que gostaria nessa noite de entregar a sua vida e aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Só levante sua mão aí no lugar onde você está. Queremos te conhecer. Temos uma pessoa. Aleluia, 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 aleluia. Temos mais alguém para Jesus? Quem sabe você aleluia, aleluia, aleluia.